Alô, pessoal do sexto ano, sexto e sétimo ano e TJ, oitavo e nono ano, todos dos turnos matutino e vespertino. Eu sou o professor João Paulo. Hoje temos mais uma aula de Educação Física com vocês. Não esqueça de realizar a atividade, ela é obrigatória, e depois enviar, ela é que vai garantir a sua presença em nossas aulas. A gente vai tratar do locking. O locking, originalmente chamado de Campbell Locking Dance, já vão entender porque tem esse Campbell na frente, é um estilo de dança funk e dança de rua associada ao hip hop. Don Campbell criou este estilo no final dos anos 60 em Los Angeles, lá nos Estados Unidos. Acredita-se que todos os demais estilos de dança de rua ou danças urbanas se originaram do locking. O locking é oriundo então da dança funk, em especial de um passo social chamado funk chicken. Traduzindo vai ser o quê? Galinha do funk ou galinha funkeira, tá? Dom nunca soube fazer esse passe corretamente, tá? Então ele criou a sua própria forma de dançar, ele adaptou. O que ele fez? Num determinado momento do passe, ele deu uma congeladinha, um bloqueio. Como que era esse passe? Eu vou descrever rapidamente para vocês, né? Eles colocavam as mãos na cintura, com os braços como se fossem asas, né? E enquanto batia esses braços, como se estivesse batendo as asas, os pés faziam aquele movimento de ciscar o chão, tá? E nesse movimento dos braços, o Dom ele dá um bloqueio, uma congelada no movimento, como se ele travasse o braço, tá? Mas a perna continua e depois ele continua o movimento. Então o locking é esse movimento de travadinha, né? Esse movimento de bloqueio no momento da dança. Logo depois, o Dom se integrou a um grupo de dançarinos do programa TV Soul Train, né, lá na década de 60, final de 60, começo de 70 nos Estados Unidos. E não demorou muito para aparecerem vários adeptos. Então ele mesmo criou um grupo chamado The Campbell Lock Dancers, em 1972, que logo depois trocariam de nome para apenas The Lockers. Foi o primeiro grupo profissional de street dance. Um locker é um dançarino de locking. Lockers normalmente vestem-se com um estilo próprio, como roupas coloridas, com listras, suspensórios, chapéus. Então é uma vestimenta assim um pouco extravagante, né? Que chama um pouco de atenção e para os dançarinos, né? O uso de muitas listras, o chapéu, ou coco, ou cartola, né? E às vezes até um fraque ou uma jaqueta, né, por cima para completar. O nome locking é baseado no conceito de bloquear, aquilo que eu falei para vocês, ou trancar os movimentos. A dança baseia-se em movimentos rápidos e distintos de braços e mãos, combinados com movimentos mais relaxados de quadris e pernas. Então parece até que eles não estão no mesmo ritmo, tá? Os braços e as mãos, o movimento é muito mais rápido do que o movimento de pernas e pés, tá? E tem esse movimento que dá a travadinha, o congelar, o bloqueio, o lock. Os movimentos são geralmente amplos, muito bem sincronizados com a música. O locking inclui movimentos complexos, tais como agachar de joelho e em seguida erguer-se. Esse é um movimento bem comum que a gente vê em alguns dançarinos urbanos, né? Encontra-se também elementos das danças sociais da época, como o rocksteady e outros elementos da cultura pop, da cultura popular lá da década de 70 dos Estados Unidos. Alguns passos tinham nomes de desenhos animados, como o Scooby-Doo, né, que vocês estão vendo ali no GIF também. E tinha um outro que era chamado de Tom e Jerry.
ou ainda de locais ou situações urbanas, como o passo bus stop, ou parada de ônibus, né? Entre inúmeras outras referências da cultura pop urbana daquela época. Então, o Locking, ele refletia a cultura urbana da época, né? Então, os desenhos animados eram muito famosos, passavam na TV, todos assistiam, né? Então, os passos ganhavam os nomes dos desenhos animados, ou como Bus Stop, né? O nome de algo que é comum nas cidades, uma parada de ônibus, virava um passo de dança também. Então, eram os elementos da cultura urbana, aquilo que estava em volta dos dançarinos, que eles traziam para a dança e incorporavam aos movimentos que eles executavam, tá bom? Alguns movimentos são bastante cômicos por natureza. É uma dança divertida e de alto astral. Esses movimentos criam uma forte identidade e, combinada com o desempenho e mímica, tornam-se perfeita para espetáculos. Então, alguns passos traziam até mímicas do dançarino, fazia mímica como se estivesse tocando um instrumento ou realizando alguma outra atividade, né? Então, de novo, eu quero chamar a atenção de vocês aqui para o nosso GIF. É rapidinho, mas percebam como, novamente, né, o movimento dos braços ele é mais rápido do que o dos pés e a travadinha no movimento. Então, por exemplo, ele joga o braço para o lado, dá uma seguradinha bem rápida e depois traz de volta para o corpo, né? Então, não é um movimento contínuo, tem essa congeladinha, essa travadinha no movimento, né? Então, essa característica dessa travada, desse bloqueio, a gente está vendo aqui no Locking, né? Que é onde ele surgiu, mas depois nós vamos ver esse movimento paradinho, essa travada, né? Esse congelar, em vários outros ritmos nas nossas próximas aulas. Por isso que o Locking é considerado o precursor de todas as danças urbanas. Exatamente porque a principal característica do Locking nós vamos observar em outros ritmos. Vamos lá então revisar um pouquinho sobre o que nós vimos na aula de hoje, né? As características desse ritmo urbano que foi o precursor de todos os demais. Então, criado em 1969 por Don Campbell, o Locking é considerado o precursor das danças urbanas atuais. Sua característica principal é o bloqueio, a congelada do movimento. Incorporou vários elementos da cultura urbana e pop da sua época, lá dos anos 70, ok? Chegamos ao final de mais uma aula de educação física. Agora vocês vão baixar, aliás não, abaixo, né, tem um link chamado lista de presença. Vocês vão preencher todos os dados e me enviar, certo? Essa lista. E aí é a presença de vocês, certo? Justo, certo? Então todas as aulas vai ser assim. Vocês sempre vão fazer isso. Vão preencher essa lista de presença, certo? No final de cada aula, certo? Outro aviso importante para vocês. Vocês estão num grupo e esse grupo é um grupo de estudo. É para os professores passar as aulas, para vocês fazerem atividade, para vocês estudar. Então, não use o grupo para fazer gracinha, para soltar piada, para colocar figurinha, porque se a direção do colégio faz a coordenação, identificar o aluno que está fazendo isso, ele vai ser retirado do grupo, certo? Então, o grupo é para estudo, certo? Então, um cheiro no coração de vocês, fique com Deus, continue em casa estudando, que é muito bom, certo? E digo uma coisa para vocês, aprenda uma coisa, o caminho se faz caminhando. Então, um beijo no coração de vocês e até breve e até na próxima quinta-feira, se Deus quiser.